Oi, pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio da série de videocasts sobre Madureira Criativa dentro do programa de territórios e hubs criativos do Laboratório de Economia Criativa, Desenvolvimento e Territórios, vinculado ao programa de pós-graduação em Economia Criativa, Estratégia e Inovação da SPM Rio. Hoje nossa roda de conversa será de tradição, diversidade e potências criativas de Madureira, né? Nós vamos conversar hoje com importantes convidados. A gente está aqui com DJ Michel Jacob Pessoa e Robson Soares, tá? Eu vou falar um pouquinho da minha bio de vocês quando eu for entrevistar cada um. Então eu vou começar com o DJ Michel, tá bom? Tá bom. Então, DJ Michel, criado na capital do subúrbio carioca, Madureira, desde os 11 anos, frequentou os bailes charmes e grandes festas do Rio. DJ oficial do renomado Baile Charme do Viaduto de Madureira, que fez 35 anos nesse sábado. É também apresentador, produtor musical e radialista, tendo um programa semanal na Rádio Globo chamado de Black Friday. Assina produções musicais e remixes de grandes artistas e conduz um selo de música urbana com os novos talentos da R&B e pop nacional, gerenciando carreiras e assinando novas produções, tá? Eu vou pedir para você, se puder começar, DJ, falando um pouquinho da sua trajetória. Boa tarde a todos da SPM, boa tarde. É um prazer estar aqui, né, participando dessa roda de conversa. Madureira, né, é o berço eu brinco falando que é a capital cultural do país, né? Então, assim, respira cultura o tempo inteiro. São várias formas de expressões culturais que acontecem lá. E o baile charme é uma dessas formas. E eu, particularmente, já tinha uma relação com os bailes charmes antes de o baile do Viaduto existir. Inclusive, meu pai e meu padrinho eram idealizadores de bailes charmes pela zona norte do Rio. Tinham bailes tradicionais que aconteciam no Vera Cruz, que era um clube que tinha na Abolição, na Quadra da Portela, né, aos domingos, e um outro espaço em Madureira chamado Cine Show. Então, essa relação eu já comecei a frequentar alguns locais que eles faziam eventos esporádicos, além desses fixos. Eu indo montar o equipamento com meu padrinho, né, que era o sócio dele, responsável pelos equipamentos. E com isso eu comecei a me aproximar daquele ambiente onde ele me carregava no colo, botava na corcunda, eu criança ainda, indo só para esse momento da montagem de equipamento, que era durante o dia e eu poderia estar entrando. E a partir dos 11 anos eu comecei a me interessar pela arte de ser DJ, que eu ficava vendo na passagem de som ali, o pessoal fazendo, né, os movimentos. Aí eu falei, eu quero aprender. E aí um dos DJs da equipe do meu pai falou, você quer aprender? Então vai lá em casa que eu te ensino. E aí eu fiquei uma semana indo na casa dele, sempre no horário do almoço, que era o horário que ele podia me receber, que ele falou, eu almoço em casa, tu vai lá, eu te ensino e tu daqui a pouco tá fera. E aí eu comecei a treinar em casa, porque tinha os equipamentos do meu pai em casa. E a partir dos 13 para 14 anos, eu tive a oportunidade de ser convidado para ser residente no baile do Viaduto, que já existia, né, com os DJs que eram o Marquinhos Charme, o Cali e o DJ Lupe, que foi quem me ensinou a mixar. E aí eu comecei a ter esse contato mais direto com a profissão exercendo. Foi a minha primeira residência como DJ. E eu não podia ficar à noite no baile por ser menor. Eu tinha que tocar de 7 às 9 da noite, era o horário que era permitido. E eu estava lá feliz da vida, fazendo esse horário, tendo a oportunidade de estar trabalhando com os caras que eram fera na época, que comandavam as pistas. E fiquei por um bom tempo tocando nesse horário, aprendendo, né, como se fazia a abertura de um evento. E a partir disso eu fui tendo mais contato com outros DJs. Um dos sócios do meu pai na equipe, que é o Fernandinho DJ, ele me levava para outros eventos para poder eu estar tocando. Ele fazia, normalmente ele fazia a abertura, então eu fazia a pré-abertura, né, para ele. E eu fui agarrando essas oportunidades até o dia que eu passei a tocar, né, fazendo a abertura de um evento muito importante que foi na Fundição Progresso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos, né? Nossa, 17 para 18 anos.
E aí eu comecei a fazer esse evento participando da abertura, que o nome da festa era Festa Soul. Reunia 5.000 jovens na Fundição Progresso. Ao mesmo tempo eu também tocava no viaduto, na abertura. E fui tendo o meu contato sendo mais estreitado com o charme, com a música. E em 98 para 99 eu tive que fazer uma escolha, que era eu já estava começando a ingressar no mercado de trabalho, comecei a estudar, fazer faculdade de publicidade, eu sou formado em publicidade. Até por isso eu fiquei um pouco mais feliz de ter recebido o contato da ESPM, que tem a ver com o que eu estudei. E aí eu fiquei ali ausente uns 2 anos, sem trabalhar como DJ, porque eu não tinha como, porque eu virava a noite de sono, tinha que estudar, tinha que trabalhar, então teve um período da minha vida que eu de 7 a meio-dia eu estava na faculdade, de 2 da tarde às 10 eu estava no trabalho, e de quarta a domingo eu estava como residente de uma casa de espetáculos em Madureira. Nossa, que puxado. Eu tocava todos os ritmos. Foi uma época que eu me afastei do viaduto. E aí eu falei, cara, não estou aguentando. Cheguei a dormir no volante, porque é muito perigoso. E aí eu parei de fazer os bailes, terminei a faculdade, e aí assim que eu terminei a faculdade eu voltei com força para o Viaduto de Madureira, que era um período que estava um pouco ruim o baile, né, que a gente fala ali que são ciclos que a gente passa. Então é um espaço que dá 3 mil pessoas. Que época mais ou menos? Isso foi 2001. O baile que dava 3 mil pessoas, 4 mil pessoas toda semana, estava dando 300 pessoas, 400. Nossa. E aí foi um período de renovação de público, e aí onde a minha geração, né, aí eu já estava de acordo com a geração que passou a ocupar o baile, começou a resgatar e a levantar o baile novamente. Então, desde 2001, eu voltei a ser residente do viaduto. Então, de lá até hoje, são todos os sábados, se você perguntar o que eu fiz, eu consigo te dizer nesses últimos 24 anos exatamente o que eu fiz nos últimos sábados. Estou lá sempre, junto com um time de DJs. E em 2010, eu passei a exercer a função de diretor do núcleo sociocultural do espaço. E o que ele faz, esse diretor? Sim. Ele é o filtro com a rua, né? Literalmente. É ele quem recebe os contatos sejam de instituições educacionais, sejam de outros eventos, seja qualquer tipo de contato com o mundo externo. Né, ele é feito por esse diretor, que sou eu, né, eu estou nessa função. Então eu venho tendo uma oportunidade de conhecer pessoas, de poder lidar com situações diferentes, e isso a gente foi conseguindo construir diversas relações com o espaço. Em 2011, já sob essa minha gestão, a gente teve a oportunidade de fazer, né, participar da novela Avenida Brasil, que foi um marco que levou o baile já ali naquele momento a um outro patamar. A gente já era muito forte na Zona Norte, mas ainda não conhecido nacionalmente. Então, quando você vê a abertura, se você procurar hoje nas redes sociais, a abertura da novela Avenida Brasil, todos aqueles dançarinos foram selecionados por mim, que eram frequentadores do baile na época, e eles queriam fazer, né, a abertura com os frequentadores do baile. E tinha um núcleo chamado Baile do Divino, que era inspirado no Baile Charme do Viaduto. E isso a gente foi construindo mais relações. A partir de 2013 ou 2014, eu não lembro a data agora, 2012, a gente recebeu o convite para poder ser uma ala inteira na escola da Portela, né, para participar do desfile da Portela. Ela estava homenageando Madureira, e a gente participou desse desfile como um carro tendo um destaque com vários dançarinos. 2014 a gente teve o convite para outra novela, que foi a Babilônia, e aí essa novela foi gravada dentro do baile, exatamente como acontecia dentro do baile. Eu estou lembrando, estou me arrepiando aqui, porque eu lembrei de 2 momentos. Porque na Avenida Brasil, a galera, na parte musical, quando retratava o baile, eles colocavam um funk melody que não era o charme. E aí a gente começou a gritar, né? Falei assim, cara, tá errado. Se for para retratar, tem que retratar certo. Tem que ser. E aí, a partir de um determinado momento, eles colocaram o que a gente chama de trilha branca,
onde era uma base no ritmo de charme. E aí deu um ajuste. Quando veio a Babilônia, eu já estava mais calejado. Falei, agora, se está filmando dentro do baile, vocês precisam retratar o que acontece exatamente dentro do baile. Eu respeito a dramaturgia, mas você precisa respeitar também o que acontece aqui. Porque a gente não está nesse espaço de passagem. E aí a gente conseguiu entrar num acordo, mexemos numa música onde ficou um pedacinho de uma versão que rolava no baile e um pedacinho da música ao vivo da Sandra de Sá, que é uma música que representa muito os bailes black, né? O baile charme também, que é Olhos Coloridos. Então, a gente conseguiu chegar nesse consenso. Dentro do baile, eles descobriram uma outra música, que era do Rapping Hood com Caetano Veloso, que a diretora, no meio da gravação, ela... Que música é essa aí? Que música é essa? Eu expliquei que ela... Não, eu quero botar... Liguei pro Rapping Hood, que a gente tem amizade com ele. Ele já tinha feito baile lá, show lá no baile. Falei, Rapping, tô com a solicitação aqui, Ele, não, tchau, tá liberado. Aí, liberamos, aí passou até a música também na novela. E isso a gente foi evoluindo mais e mais até agora, em 2025, no início de janeiro, a gente teve a oportunidade de ser matéria no New York Times. Então, foi assim, eu nunca falei com tanta imprensa na minha vida, assim, num período curto de 4, 5 dias, depois que a matéria do New York Times saiu. Nossa, a Reuters procurando a gente, o próprio New York Times falando, toda a imprensa do Brasil, de tudo que você imaginar, desde das TVs abertas, as fechadas, imprensa, escrita, todo mundo procurando a gente, e eu já não sabia com quem eu estava falando. Mas isso foi muito bom, porque é um reconhecimento do trabalho que vem acontecendo ali, né? Assim, se eu estiver falando um pouco demais, vocês me cortem. Não, pode falar. Ali, esse marco, ele acabou sendo um reconhecimento, né, internacional de toda essa trajetória que a gente vem tendo ali. Então, a gente não tem patrocínio de ninguém, a gente sobrevive literalmente da arte, da cultura, do que gera ali. A nossa entrada ela é grátis até um determinado horário, então as receitas que giram ali, elas não são receitas grandes. Então, a gente tem uma remuneração simplesmente para poder bancar a estrutura que a gente coloca ali todo sábado. Então, assim, eu sou DJ, tenho outros eventos que eu acabo tocando, e aí você acaba tendo uma valorização por estar ali, e é onde a gente tem a oportunidade de ganhar o nosso ganha-pão. Mas ali em si mesmo, no viaduto, é literalmente um espaço de resistência, onde você consegue manter vivo sem se associar a marcas, a nada, mas se tiver alguma marca ouvindo aí, fica à vontade. A gente não tem porta fechada, mas é como funcionou até hoje. A gente sobrevive literalmente dos nossos esforços ali, em algumas vezes já botando dinheiro do bolso para poder pagar a conta, mas pela importância que o local tem para a negritude preta e periférica, é muito importante aquele espaço existir. As pessoas, quando entram ali, eu brinco dizendo que tem um portal naquele local que, assim, ela consegue entrar num outro mundo, né? Ela passa literalmente... Assim, eu estou em Madureira. Não, eu não estou em Madureira, porque quando você fala de Zona Norte, as pessoas normalmente associam a violência. Embaixo de um viaduto, então... violência, drogas, tudo de ruim que você possa ter. E aí a gente ocupar esse local de uma maneira tão linda e tão representativa é o que faz a coisa ser diferente. Então, eu tenho relatos de pessoas que se entenderam enquanto pessoas, enquanto pretos, a partir do momento que entraram ali, porque elas não conseguiam entender para onde ir, o que fazer, né, com quem eu tinha que andar. E a gente tem esse papel que exerce ali, e ele não é tangível, né? Porque a gente não consegue mensurar exatamente quantas pessoas a gente impacta, o quanto que a gente impacta. Hoje a gente tem um projeto que é a oficina de dança desde 2013, desde 2011, perdão. Por que a oficina de dança? Eu identifiquei ali que algumas pessoas iam para o baile e não tinham coragem de dançar porque viu aquela galera dançando mega lindo e falou assim, eu não vou conseguir dançar. E aí hoje eu brinco, falo assim, você só precisa entrar aqui respirando e andando.
De resto, a gente vai resolver, entendeu? Vai te ajudar. A gente vai conseguir te ajudar, porque isso não é só um trabalho de simplesmente as pessoas estarem dançando. Ele envolve coordenação motora, ele envolve saúde mental. São diversos aspectos que são trabalhados que a gente não tinha ideia. No início, foi só a vontade de proporcionar um momento de experiência para a pessoa que não sabe dançar ou não tinha coragem de dançar no baile. Ela passou a frequentar a oficina, muitos se tornaram até professores da própria oficina, começou na oficina como aluno e depois virou professor. Alguns trabalham com a gente, às vezes, quando a gente vai para eventos, como ter esse final de semana na Praça Mauá. Alguns eram alunos da oficina. E eu lembro de um caso em 2014, eu precisava recolher depoimentos de pessoas que frequentavam a oficina. Aí eu com o celular assim parado, filmando, aí me conta um pouquinho como é que é a sua relação com a oficina, o que te ajudou. A pessoa começou a falar sobre um processo de cura de depressão. Olha. E eu fico emocionado. Eu com o celular gravando e a lágrima descendo. Porque assim, eu não tinha a mínima ideia quanto que a gente impactava a vida daquela pessoa. Então, isso pra gente não tem preço. Então, esse é um relato de quem vive o espaço, de quem respira o espaço, de quem briga para que esse espaço continue impactando a vida dessas pessoas. Eu acho que esse é o nosso principal papel ali enquanto espaço preto, periférico, que respira a cultura charme. Graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de estar ali ajudando e pretendo continuar tendo muito mais oportunidade e tempo para ajudar. Muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar um pouquinho, como é que você percebe essa história do baile charme no desenvolvimento cultural de Madureira? Essa identificação cultural com o espaço em específico do viaduto, ele acaba ajudando Madureira, por quê? Até um tempo atrás, você dizia que Madureira era a terra do samba. Né? Isso era algo que era lei. Hoje é lei, Madureira é terra do samba e do charme. Então, se você for fazer algum evento em Madureira, você obrigatoriamente tem que ter um momento tocando charme no seu evento. Então, isso gera uma demanda não só para a gente lá do viaduto, mas vários outros DJs, vários outros dançarinos, muita gente que passou a frequentar o espaço, se entendeu num determinado nicho como moda, por exemplo, e foi trabalhar como stylist. Então, assim, a gente impacta diretamente nessa movimentação física, porque as pessoas, eu quero falar em baile charme. É automático. Não existe a possibilidade hoje de você falar de baile charme e você não lembrar do baile charme do Viaduto de Madureira. Então, isso criou uma identificação muito grande com o bairro e gera um movimento tanto de pessoas que querem curtir, porque você vai Você pode ir em Cascadura, que é um bairro do lado, né? Também na Zona Norte. Mas você não encontra nenhum lugar que toque charme em Cascadura. Então, se você vai a Madureira, você sabe que em Madureira tem tanto o baile do viaduto quanto outras festas que acontecem na região, porque as pessoas acabam se juntando para poder fazer isso. Então, essa identificação, ela se tornou muito forte a partir de 2010 para cá, com esses acontecimentos. Já tinha enraizado em Madureira, tanto que o viaduto era o único baile de grande movimento semanal que estava acontecendo. Mas de 2010 para cá isso se tornou mais latente por conta desses acontecimentos. A gente teve, em 2016, uma festa de uma marca de tênis que ela fazia uma festa mundial. Todo ano ela faz a festa desse produto dela em algum país. Sim. 2016 ela foi feita no Brasil, em Madureira, no baile do viaduto. Então, por quê? Não é porque a galera é bonitinha, porque a galera dança bem, não sei. Eles chegaram lá através de 10 pesquisas que eles solicitaram, né? Quais são os locais que tendenciam e ditam moda no Rio de Janeiro? De 10 pesquisas que eles fizeram, 8 indicaram o viaduto como o local que era o primeiro local a fazer isso. Então, essa importância, ela acaba acontecendo por conta desses movimentos. Então, assim, as pessoas respiram Madureira. Você tem o Mercadão de Madureira, que tem vários
várias lojas lá, você tem o shopping, você tem a rua ali com várias lojas. Então, assim, a galera é muito criativa e acaba, tipo, vou pra Madureira, vou comprar minhas roupinhas, vou fazer, montar meu look, vou fazer minha trança, vou fazer qualquer coisa, aí tá ali, já cai no baile depois. Então, acho que é por conta desses movimentos que são uniformes, né? Eles acabam um ajudando o outro. Sim. Então, vou aproveitar, já que você falou nisso, para um gancho aqui. O Baile Charme nasceu do Black Music. Existe alguma relação da comunidade do samba, com a comunidade do samba? Você falou que tem, né, na Madureira é conhecido pelo samba, mas existe alguma relação do Baile Charme com o samba de Madureira? Então, o público do samba, a gente brinca dizendo que todo sambista é charmeiro também. Eles adoram charme, porque o perfil de consumo só que é diferente. O pessoal que vai pro samba, ele tá sentado, tá bebendo a tua cerveja, ou sambando, mas assim, você consegue ter essa maior diversidade. No baile charme, a grande parte vai para dançar. Eles não vão para beber, não vão para paquerar. Até a forma de você buscar, né, algum relacionamento dentro dos baile charme é diferente. Você vê muitos relatos de espaços que, pô, o cara segurou no braço da menina, o cara puxou o cabelo da menina para poder mexer com ela. Não, no charme não tem isso. Você tem troca de olhares. Você tem a pessoa, às vezes, que começa a dançar com a outra e aí ela começa ali a fazer uma amizade, daqui a pouco já tá trocando contato, daqui a pouco... A minha esposa eu conheci dentro do baile charme, dentro do viaduto. Eu sou uma das provas vivas disso. Eu comecei amigo da minha esposa, né? Ela ficava perto da caixa de som porque ela conhecia um outro DJ do baile. E aí fomos fazendo amizade, despretensiosamente, não sei o que. Aí um belo dia ela, pô, tem um garoto ali que quer ficar comigo, mas não quero mais ficar com ele. Eu falei, pô, faz o seguinte, larga ele, fica comigo, vamos casar. Olha. Assim, eu lembro da roupa dela, ela estava com um vestido verde. Olha assim, isso. Você tem ideia. Então, e foi numa maneira de brincadeira. Eu não falei com a maldade mesmo de estar ali tentando conquistar. Mas eu era uma amiga, eu tinha liberdade e falei isso. Hoje eu tô casado tô com ela há 20 anos, indo para 21, né? Casado há 10 com um filho de 9. Olha. Então, o charme, ele tem essa maneira diferente de proporcionar esses momentos para essas pessoas, né? E eu também tive essa oportunidade, então acho que esse é um dos caminhos, né? Um dos motivos. Tá, entendi. Quais são as tendências que você deslumbra, assim, para o baile charme? Olha, hoje eu tô muito numa luta que um amigo musical que é o funk passou por isso lá nos anos 90 e conseguiu. Eu acho que a gente precisa nacionalizar a nossa música, o charme. Por quê? O charme, na verdade, ele é o R&B, que é o Rhythm and Blues. E ele é americano. Então, assim, 90, hoje, eu diria que 80% das músicas que rolam nos bailes são predominantemente americanas, né? Ou inglesas, enfim, mas são estrangeiras. E o charme nacional, ele vem ganhando espaço dentro dos bailes, onde a gente consegue trazer músicas que viram sucesso e ficam atemporais dentro dos bailes, não só no Viaduto de Madureira, mas em outros locais. Então, assim, a minha tendência, né, na minha visão, eu acho que esse é um caminho, porque a gente tem vários artistas hoje que estão no mainstream, que é onde estão os grandes artistas, como Ludmilla, Glória Groove, enfim, diversos artistas que eles também bebem um pouco das nossas referências musicais. Só que na hora que, tipo, vou dar um exemplo direto, que é a Isa. É uma grande artista. E em 2015 eu ficava recebendo vídeos dela cantando covers de músicas americanas que tocavam no baile. E aí, logo em 2018, ela teve a oportunidade de gravar uma música com o Marcelo Falcão, que era do Rapa. Foi o primeiro sucesso dela, o Pesadão. E o clipe foi gravado no Viaduto de Madureira. Então, assim, ela fez questão de ter o viaduto como um dos cenários do clipe, porque era um local representativo para ela e que fazia parte da história dela. E
a música estourou, ela começou a fazer sucesso nacionalmente, fez questão de fazer o show ali no Viaduto, logo em seguida, mesmo depois de estar fazendo sucesso. Só que quando ela ficou grande demais, tiraram ela da casinha do Charme e colocaram ela como uma artista pop, onde ela pudesse cantar o que ela quisesse. Então, se ela for cantar pagode, se ela for cantar funk, se ela for cantar qualquer outro tipo de música, hoje ela se permite, porque o artista ficou muito grande. E aí ela desassociou desse local. Então, assim, a gente precisa de mais artistas como a Isa para que o cenário fique forte e, tipo assim, não, essa aqui é uma artista de R&B, de charme, que canta o que a gente dança lá no baile. Tem um exemplo bem recente que está aí em 2024, 25 bombando, são os Garotinhos, que é um trio, né, de garotos que frequentavam o baile. O Anchieta, que é um dos vocalistas do grupo, cansei de receber ele na porta, vinha de São Gonçalo para poder curtir o baile em Madureira, que juntava os amigos para poder... tinha um amigo que tinha carro e os outros não. Então vamos rachar aqui o combustível para todo mundo ir para Madureira, porque era o local de referência para todo mundo. E aí, anos depois, esse mesmo garoto faz um show junto com o grupo dele nesse espaço, no Viaduto de Madureira, onde, isso eu posso falar, em 35 anos de Viaduto de Madureira, eu já produzi shows de artistas internacionais, nenhum vendeu a quantidade de ingressos que eles venderam de uma maneira tão rápida. Nossa, a gente esgotou os ingressos do show deles em 15 horas. Caramba! Então, assim, a gente às vezes fica um mês na peleja para tentar vender os ingressos. Abriu a venda, 15 horas depois acabou. Caramba. E aí, se você abrisse uma outra data extra no dia seguinte, a gente ia ter... E eu não estou falando de 200, 300 ingressos, não. Estou falando de 3 mil ingressos. Então, assim, um grupo desse cenário musical conseguir esgotar os ingressos em apenas 15 horas, mostra que existe uma força e uma demanda reprimida ali naquele espaço, naquele segmento, para que outros artistas possam também ter oportunidade. Só que tem uma estrutura por trás dos garotos, que houve um trabalho, e a gente sabe que hoje no mundo capitalista o dinheiro faz diferença na hora de você investir na carreira de um artista. Mas tem muitos artistas orgânicos que acabam acontecendo e aí os empresários vão atrás desses artistas para fazer eles acontecerem. Então, assim, existe essa demanda reprimida e eu vejo essa tendência, né, sendo desenhada. Tanto que já existem outros artistas fazendo sucesso dentro do baile, com as músicas sendo tocadas. Tipo, a gente teve há alguns meses atrás um vídeo nosso que viralizou com mais de 3 milhões de views, com uma música nacional sendo tocada, um charme nacional. E o povo todo fazendo a coreografia. Então, tiveram diversas personalidades que divulgaram o vídeo, compartilharam, porque achou aquilo o máximo. Então, você vê, não é só o gringo que faz sucesso aqui. Sim. A gente tem o nacional também fazendo sucesso. Então, acho que a tendência é essa, para mim. Ok. A gente vai falar com Robson Soares, sócio fundador e diretor da Companhia de Aruanda, reconhecida por sua atuação em Madureira e valorização das culturas afro-brasileiras, como jongue e danças populares. É arte educador, jongueiro da comunidade da Serrinha, coreógrafo e produtor cultural. Assistente social de formação, é também especialista em gestão de políticas sociais. E aí, Robson, também vou te fazer a mesma pergunta, né? Comece contando um pouquinho da sua trajetória pra gente. Boa tarde a todo mundo. Eu acho que primeiro é um prazer estar aqui, poder conversar um pouco de Madureira nesse laboratório. Eu acho que é uma grande experiência, é uma grande oportunidade da gente poder estar conversando sobre Madureira. A gente faz isso muito na informalidade, né, Michel? A gente se encontra em Madureira, Companhia de Aruanda, o Baile Charme e tantos outros segmentos, e a gente conversa com tanta informalidade que quando a gente vem para cá, para um lugar para ser um pouco mais formal, a gente fica um pouco meio sem jeito mesmo. E a gente vai dizendo, opa, caramba, eu acho que agora a gente precisa ser um pouco mais linear, porque não é qualquer conversa, né? Mas eu sou o Robson Soares, eu sou nascido e criado na comunidade da Serrinha, lá em Madureira.
e eu faço parte de um segmento um pouco diferente do Michel, né? O Michel, ele vem de um segmento que é o charme, e eu venho do segmento que é o samba junto com o jongo, né? Então, a minha avó foi baiana do Império Serrano, então me fez ser Império Serrano doente. E depois eu passei a compor também ali as ações de preservação e de manutenção do jongo, né? Muito a partir do jongo da Serrinha, né? Porque eu sou jongueiro da comunidade da Serrinha também. Mas depois, pensando, descobrindo outros caminhos a partir do próprio jongo, né? Outras comunidades, que comunidades são essas? Existem outras comunidades? Não existem? Para a gente poder fazer o movimento de circulação mesmo, né? De preservação em massa, né? Então, eu venho dessa linhagem, depois do samba que é para sempre, né? Nas nossas vidas. Entrando o jongo, depois a gente faz a fundação da Companhia de Aruanda, que é uma associação cultural, exatamente porque a gente aprendeu muito a partir do que a gente vivenciou na associação, que é o Jongo da Serrinha. Então, a gente, né, eu digo a gente porque não é só eu, tem mais 4 sócios que a gente se intitula ali Companhia de Aruanda, a associação, né, porque são os outros meninos que também vêm da comunidade da Serrinha. A gente vai ficando um pouco mais jovem, aí a gente começa a decidir pensar pelos nossos olhares mesmo, assim, tentar entender outras possibilidades, e a gente sentiu essa necessidade. Hoje a gente é uma instituição formal, né, que a Companhia de Aruanda é uma instituição formal desde 2008. Então, desde 2008 que a Companhia de Aruanda ela vem pensando a juventude. E ela vem pensando a juventude nesse território, né? Tem a juventude dentro do baile charme, mas a gente vem, para além do baile charme, também tentando pensar essa juventude no território em si, nas escolas de samba, no meio da cultura, né? Porque, como bem o Michel disse, Madureira é um fomento vivo da cultura, né? Então, eu acho que para ter um bairro como Madureira, nem sei se daqui a uns 100 anos se isso vai acontecer, né? Sim. Então, Madureira é um lugar que tradicionalmente carrega todas essas facetas que a gente vai tentando ali com a nossa raça e com a nossa resistência fazer acontecer, né? Então, a Companhia de Aruanda, ela surge um pouco nesse cenário, e aí ela vem fazendo um trabalho de resgate da juventude para essa cultura, né? Que até o próprio jongo, né? Até a própria manifestação do jongo, ela, um tempo atrás, ela não permitia o acesso da juventude e das crianças, né? Então, a partir ali do final da década de 90... isso que eu ia perguntar, até quando, mais ou menos? Até ali, mais ou menos. Não, assim, a gente acha que os nossos... Como é que mudou isso? Mudou? Os nossos mais velhos, na década de 80, final de 80 início de 90, ainda não se permitia, né? Mais do meado da década de 90 para frente é que a gente consegue tentar fazer um trabalho de resgate, porque a gente via ali muitos... Mas isso foi um trabalho dos netos? Como é que foi? Como é que se deu? Assim? Isso foi um trabalho de muitas mãos, assim, né? Foi trabalho da própria comunidade, vendo que a situação ali estava se desenhando de uma forma diferenciada. Os mais velhos vinham morrendo, e aí a gente estava percebendo que a tradição do jongo ia se acabar com o tempo, né? A gente teve um mestre muito visionário, que foi o mestre Darcy. Então, ele foi um cara que ele falou, não, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí ele começou a sair da comunidade da Serrinha. Foi aí que a gente começou a entender que o movimento do jongo, ele não estava só dado para Madureira, né? Tinha outras comunidades que também estavam nesse mesmo isolamento, vendo os seus mais velhos morrerem, né? Então, ele começa a fazer esse movimento, ele traz o jongo para Lapa, ele começa a fazer uns movimentos culturais na Lapa, ele começa a participar, começa a dialogar, e aí ele começa a ter a ajuda de muitos universitários, por exemplo, né? E é aí que a gente começa a ter essa ajuda
de fora da comunidade da Serrinha, lá pela né? década de 90. É ali de meados de 90, 95, 96. E aí a gente começa a fomentar o jongo numa perspectiva mais juvenil, assim. Aí a gente começa a convocar os jovens dessa comunidade, a gente começa a convocar as crianças dessa comunidade, tudo um pouco mais na informalidade, né? E aí no ano de 99, 2000 se institui a instituição, né? O Jongo da Serrinha, ali com uma forma mais institucional, que tem um espaço físico, onde se promove, se fomenta o ato da dança e da música preta, com base no jongo, né? Porque aí a gente começa a perceber que a gente vai precisar dialogar com outras vertentes. A companhia ainda não tinha. A companhia é de 2008. Ah, tá. Então, lá para 99, 2000, a gente... o Jongo da Serrinha. Aí a gente começa a falar, então a gente vai precisar dialogar aqui. Então, a gente vai precisar dialogar com a capoeira, a gente vai precisar dialogar com o charme, e aí a gente vai pensando outras vertentes da cultura negra que vai ajudar a gente a se colocar nesse cenário, assim. Vai ajudar a gente a construir esse ato de resistência. A gente tem a escola de jongo, que é um espaço físico que ainda existe na comunidade da Serrinha. E isso se perdura com o avanço da tecnologia, né? Aí todo mundo começa a ter internet, e a gente começa a usar isso a nosso favor também. Né? Então a gente começa a construir possibilidades de poder garantir a preservação. Nesse meio tempo, a gente descobre entre Rio de Janeiro, Minas e São Paulo e Espírito Santo mais outras 16 comunidades jongueiras. Então, a gente cria uma rede. Então, já daí a gente começa a pensar no conceito de rede, né? Então, daí a gente começa a criar rede. Enfim, a gente tem até hoje uma rede que tem se sustentado a partir do diálogo e da conversa para fomentar a resistência. E aí, em 2008... nós éramos mais jovens, porque eu sou jovem, mas a gente era mais jovem. A gente era um pouco mais jovem. Criança, e a gente queria fomentar, assim, aquela coisa de adolescentão mesmo, né? A gente queria fomentar, a gente queria mais e mais, e a gente sabia que não cabiam muito ali mais, assim, né? A gente queria desbravar pesquisas exatamente de outras vertentes que ia se comunicar com o jongo para fazer um movimento de resistência firme, né? Encorpada. E aí a gente cria a Companhia de Aruanda para pensar exatamente de que maneira que o jongo dialoga com o samba, com o maracatu, com, sei lá, com o coco de roda, com a ciranda. Então a gente pensa na criação da Companhia de Aruanda para também ter forças de poder pesquisar e poder garantir a sobrevivência do jongo, que nesse momento é uma dança centenária, né? É uma manifestação centenária, mas que estava se colocando agora, né? A gente estava começando agora, no meado da década de 90. Então, ainda tinha muita coisa para conquistar. Então, a gente cria a Companhia de Aruanda para tentar fazer esse diálogo, né? Do jongo com as outras danças e com as comunidades de cultura popular de um modo geral. Sim. E aí a gente cria a Companhia de Aruanda. A Companhia de Aruanda vem um pouco nesse movimento de pesquisa. A gente também vem pautando que, para além da pesquisa, a gente precisa ter espaços de resistência. A gente tem Madureira como o nosso norte, né? Assim, porque todos nós somos de Madureira. A Companhia de Aruanda, ela nasce do cenário cultural que existe em Madureira, a partir do jongo, a partir do samba. Então, a gente começa a também estar nesse lugar dialogando com os outros atores culturais para tentar fazer um movimento de resistência. A gente se aloca também debaixo do viaduto, mas é diferente debaixo do viaduto do Michel. E foi muito engraçado, porque a gente aprendeu que o jongo, já em 2008, a gente estava pensando em fazer um caminho um pouco mais inverso daquilo que lá no meado de 90 o mestre Darcy estava pensando em fazer para criar visibilidade. Ele tira o jongo, o movimento da Serrinha, e tenta levar para os outros lugares.
Em 2008, em 2010, na verdade, a gente quer fazer um movimento ao contrário, porque a gente sentiu que o trabalho que ele fez foi muito importante, mas que a gente estava acabando perdendo a referência de Madureira. Então a gente traz de volta o movimento para se instaurar em Madureira, para dizer, aqui é o nosso lugar. Tudo bem, a gente pode até sair daqui para fazer qualquer outra movimentação, mas aqui a gente precisa fazer a resistência acontecer. E aí a gente faz uma roda mensal em Madureira, que é a terceira quinta-feira do mês, que a gente faz ali, no nosso movimento de resistência, as práticas das danças negras e da cultura popular. Então a gente faz jongo, a gente faz samba de roda, a gente faz maracatu, a gente faz coco de umbigada, a gente faz ciranda. Então a gente faz um movimento cultural acontecer ali no nosso movimento que a gente intitulou de Fuzuê. Exatamente porque pra gente é um fuzuê mesmo. A gente queria dar essa conotação de que é livre, e quem quiser chegar vai ser bem chegado, e que a gente faz esse movimento acontecer muito por conta da nossa resistência. Então a gente titulou Fuzuê de Aruanda, acontece desde 2010, né? Esse ano a gente está completando 15 anos, e religiosamente, assim como o Michel diz, assim, se você quiser saber onde eu estive, o que eu fiz na terceira quinta-feira de todo mês, estar nesse movimento que é o Fuzuê de Aruanda, que é algo que a gente não abre mão enquanto Companhia de Aruanda, porque a gente acha que resistência se faz na rua. E aí, quando enfim, eu recebo esse convite para estar aqui, para falar de Madureira, de diversidade cultural, de tradição, assim, a gente da Companhia de Aruanda, porque é claro que eu converso com eles, a gente achou que seria necessário, assim, né? Porque é mais um lugar que a gente pode dizer, e a gente dizer pela gente, né, Michel? Porque por muito tempo outras pessoas falaram por nós. Então a gente acha muito legal, a gente acha muito bonito sim, mas a gente quer o direito de fala. Então, estar aqui hoje, podendo falar para todo mundo nesse canal dessa universidade, que é super importante, para a gente é gratificante. A gente falou, não, a gente precisa ir lá para fazer isso acontecer. Muito bom, muito bom. Você falou um pouquinho de pesquisa, da resistência, mas como é que é a estrutura hoje? Você pode resumir da companhia? A Companhia de Aruanda hoje, ela é formada por 5 jovens. A gente sempre fala que a gente é jovem, tá? A gente não quer saber de idade. Por 5 jovens, todos oriundos da comunidade da Serrinha, de Madureira. Hoje nós somos uma instituição formal. Hoje a gente entendeu que, para além do ato de pesquisa e de resistência, a gente precisa formar. Então a gente também cria muito a partir das experiências que a gente tem da Escola de Jongo. A gente cria um projeto social. Então hoje a gente tem uma casa intitulada Casa da Companhia de Aruanda, que fica no centro de Madureira, que também fomenta ações culturais. Muito na pegada do projeto social. A gente tem oficinas que a gente dá para adultos, a gente tem oficinas culturais que a gente dá para turistas, mas o nosso norte é o fomento da criança e do adolescente. Sim. Então, hoje, inclusive, a gente tem uma parceria com as escolas de Madureira. Hoje a gente está com um projeto dentro de uma dessas escolas de Madureira, que é a Irmã Zélia, a Escola Municipal Irmã Zélia, que a gente vem dialogando também, já vai para o 2º ano, né? Então, porque a gente acha que a gente precisa produzir e promover de alguma forma. Se a gente quer atuar na garantia do aprendizado da cultura a partir das primeiras idades, da primeira infância, como é que a gente faz para eles estarem na Casa da Aruanda, que é no centro de Madureira? Bom, mas aí talvez a gente não consiga, né? Sim. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos para dentro das escolas. Sim. Então, a gente foi para dentro das escolas para, de fato, tentar ali alcançar esse público. Os mais jovens, não. Os mais jovens já chegam. Ano passado, a gente concluiu um projeto que ficou durante um ano, que tinha a principal temática economia criativa também, né?
A gente falou para jovens sobre elaboração de projeto, a gente falou para jovens sobre militância, a gente falou para jovens sobre a potencialidade que o jovem precisa ter nesse cenário, enquanto é jovem, né? O que a gente tem de exploração de diversidade cultural em Madureira e que o jovem precisa se identificar, precisa ter isso enquanto seu. E como é que ele faz para fazer isso um movimento econômico, né? Então, a gente fez esse projeto ano passado, a gente acabou esse projeto e agora a gente está com esse outro projeto que é dentro das escolas, né? Com essa escola e com atividades noturnas também na casa da Companhia de Aruanda, em Madureira. Tá bom. Eu queria falar um pouquinho, já que você falou disso, assim, como é que vocês se relacionam com as questões de sustentabilidade? Como é que vocês obtêm recursos para se manter? Desde 2028... Não, 28. Desde 2018. 28 ainda não. Já quero acelerar o processo. Desde 2018, a gente pensa nisso. Aliás, a gente pensa nisso desde quando a gente criou a Companhia de Aruanda. Assim, como é que a gente vai fazer? Porque a gente tinha experiência do que é ser uma escola de arte, que é a escola lá na Serrinha. Mas a gente, né, ali no auge da juventude, a gente não aprendeu a tocar a escola. A gente não aprendeu a gerir a escola. A gente não aprendeu a captar para essa escola. A gestão. Nada. Então, assim, a gente criou a Companhia de Aruanda em 2008 e o que a gente vai fazer com a Companhia de Aruanda a partir de agora? E aí, desde 2008, a gente começa a pensar, caramba, mas como a gente faz? Porque, como o Michel disse, teve uma hora que ele precisou parar. E o trabalhador da cultura, ele sempre precisa parar. Ele sempre precisa fazer uma outra coisa, porque ele não consegue se manter. Ele não consegue se sustentar, né? Bem no prático mesmo, sabe? Então, e aí a gente começou a pensar, caramba, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente... Né? E aí a gente ficou com esse pensamento, e aí quando chega em 2018, a gente recebe, assim, né, um chamado por um amigo nosso, um amigo de movimento cultural de rede, que é o Marcos André. Ele fala, cara, vocês precisam ser uma rede. Acho que Madureira precisa ser uma rede. Eu acho que Madureira é esse fomento como um todo. Madureira é todo esse movimento, né? Então, eu acho que vocês precisam ser uma rede, porque enquanto vocês estiverem isolados, talvez vocês não vão conseguir tantas coisas como se vocês estivessem juntos, né? Um coletivo. E aí a gente começou a pensar, pô, é mesmo, eu acho que de repente a gente podia pensar num modelo de economia criativa e construir uma rede. Acho que a gente construir possibilidades de trabalhar juntos. E aí em 2018 a gente cria o Rede Madureira Criativa, que é esse movimento que, a princípio, a Companhia de Aruanda começa a encabeçar, mas já colocando para esses membros que a rede é nossa. A rede é de todo mundo. Tanto é que uma reunião que a gente fez em janeiro desse ano foi no Espaço do Michel. Exatamente. Então, assim, E eu já participei de reunião lá na casa deles também. Exatamente. E aí, qual é o ideal, a ideia principal, assim, do Rede Madureira, né? A ideia é que a gente consiga se articular em conjunto para poder garantir a sustentabilidade dessa diversidade cultural que existe em Madureira, né? Então, hoje a gente tem aí alguns membros que fazem parte da rede. A gente vem tentando, de todas as formas também, poder garantir alguma coisa, nem que seja assim. O Michel vai fazer o aniversário a gente articula com a rede, vamos participar, galera, a gente precisa participar, nem que seja da base, assim. Michel, olha, a Companhia de Aruanda vai fazer o 15 anos debaixo do viaduto, porque vai fazer, inclusive a gente vai falar com você, a gente vai fazer o 15 anos da Companhia de Aruanda debaixo do viaduto. Não, então vamos lá, o pessoal
Lemiaió, que é um grupo afro, que também faz parte dessa grande Madureira. Vai com a gente, toca lá no nosso 15 anos. Então a gente vai ali fomentando e ajudando a ação do outro, pelo menos com base. Mas a nossa ideia é que o Rede Madureira seja um instrumento potente para garantir políticas públicas, para que a gente possa garantir a sobrevivência da diversidade cultural de Madureira. Entendi. Tá bom. Você falou um pouquinho, assim, como é que você falou um pouquinho da companhia com o desenvolvimento cultural de Madureira, mas você pode falar um pouquinho mais dessa relação com o desenvolvimento de Madureira? Só pra gente fechar. É como o Michel disse, né? Eu tô referindo o Michel porque ele falou primeiro do que eu e a gente é Madureira. E a gente é Madureira. O samba, quando a gente fala de Madureira, a gente fala de samba, né? E a gente fala muito de samba escola de samba, né? Porque tem 2 grandes escolas de samba no território de Madureira, né? Arrisco dizer até 3, porque tem a tradição também, né? Então a gente tem o Império e a Portela, que são muito famosas e que fazem parte aí desse cenário de movimento da cultura do território também, né? Muito forte. Muito forte. Quando a gente começa a entender o jongo como uma potencialidade, que isso veio da cabeça do mestre Darcy, né? Um cara que viveu o extrato da pobreza, né? E da vulnerabilidade social, assim. Quando ele pensa que o jongo precisa estar nesse lugar como o samba, o jongo precisa estar no mesmo patamar. Ele estava dizendo ali de uma preocupação que ele tinha de poder garantir mais um elemento de diversidade cultural desse território. E que não caberia mais só dentro da comunidade da Serrinha. Eu acho que a gente precisava ganhar aí uma certa visibilidade para garantir, assim, que o jongo estivesse junto com o samba, junto com o charme, né? Dentro dessa potência. Eu acredito que o jongo seja, e a Companhia de Aruanda, assim como outros grupos de fomento à cultura do bairro de Madureira e adjacência, seja os fazedores aí desse miúdo, dessa coisa que é mais interiorizada, né? Para que a gente consiga fazer um movimento que é um movimento maior, né? Que é poder falar da diversidade do território de Madureira. E a Companhia de Aruanda, ela vem trazendo um legado que é um legado histórico, né? É um legado que vem do mestre Darcy, que passa pelo jongo da Serrinha, que continua no território fazendo o movimento acontecer, mas que hoje existe a Companhia de Aruanda, que está aí, que está buscando um crescimento dentro da diversidade cultural de Madureira, né? Então, proporcionar que Madureira seja reconhecido não só pelo samba, mas também pelo charme, pelo jongo, e isso poder fomentar a questão da criatividade econômica do lugar, né? Do bairro. Eu acredito e eu acho que a gente tem se esforçado muito para estar pensando dessa forma, assim. Tá, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Vocês podem... você até falou um pouquinho quando falou de tendência, mas oportunidades e desafios que vocês veem. Eu vejo um pouco do que o Robson falou, né? A gente acaba tendo lá, pelo charme, um pouco mais de facilidade nessa questão do legado, porque hoje o avô que frequentava os bailes charmes lá e apresentou pro filho e depois o filho pro neto. Então, assim, às vezes a gente tem no mesmo baile o avô, o pai e o filho. Então, acaba sendo que uma passagem de bastão automática que, assim, eu tenho um amigo que ele tem uma casa agora aqui no centro do Rio, que ele construiu, né, um negócio dele voltado para o público preto. E ele, num sábado que ele estava lá no viaduto, acho que foi agora, em dezembro passado, ele falou, cara, eu tô muito feliz porque eu consegui trazer meu filho aqui e
a mãe do filho, eles também se conheceram no baile do viaduto. E ele falou, para mim era muito importante... É quase um encontro. Para mim era muito importante que ele entendesse o que é isso aqui. Para que ele possa dar continuidade ao que a gente ajudou a construir. Então, a gente tem essa passagem de bastão meio que automática dentro do nosso segmento. E isso ajuda a manter vivo, né? Então, ontem mesmo, na hora que eu tive uma entrevista com uma TV, na hora que eu estava saindo, uma das alunas da oficina falou, pô, eu moro lá perto da sua casa, o meu marido foi amigo do seu pai. Aí, na hora que eu estava saindo, que a gente estava fechando o portão, ele estava estacionando para pegar ela, aí ele falou, pô, cara, tudo bem, não sei o que, pô, prazer te conhecer, não sei o que, eu fui amigo do seu pai. A gente, ele tinha a equipe de som dele na época do Soul, eu tinha a minha, não sei. Então, assim, são histórias que são muito entrelaçadas, né? Então, essa passagem de bastão faz com que a gente tenha uma força um pouco maior nessa resistência de manter o local vivo. Então, enquanto você vai trabalhando, a gente vai gerando essas oportunidades e elas acabam acontecendo de maneira automática, né? Então a gente tem esse esforço um pouco menor que o Robson estava falando, que eles acabaram passando por isso. Então, assim, você até falou sobre uma questão de como é difícil da gente viver da arte. Eu lembrei de quando eu fui demitido do meu trabalho, porque eu sempre tive duas funções. Eu trabalhava desde 2001 em uma multinacional, 2008 eu fui para outra multinacional, né? E já teve dia de eu ter ido na empresa às 11h30 da noite, passar o pedido por baixo da porta pro segurança, falei, cara, bota aí que é meu pedido de amanhã, e ia pra noite para poder tocar. E aí 2015, teve um corte gigantesco na empresa, né? A minha chefe no primeiro corte, não, ele não vai não, aí segurou, 300 pessoas mandaram embora. Aí no segundo foi mais 100 e pouco, aí ela me chamou na sala, 10 dias depois do meu aniversário, minha esposa grávida. Nossa. Aí ela, Michel, vai ser DJ. Essas foram as palavras dela. Ela me demitiu falando isso. Vai ser DJ. E aí na semana seguinte, eu falei, cara, perder plano de saúde, vou perder toda a estabilidade, que o amigo sabe. Dia 30 não tem dinheiro, entendeu? Tipo, ontem mesmo, eu tava rezando para um dinheiro cair lá porque o meu cartão venceu e aí caiu antes do prazo de pagamento. Então, a gente vive muito com o pires na mão, né? Então, assim, quando a gente tem um mês bom, a gente já tá pensando no segundo, no terceiro mês da frente. E aí, quando eu fui demitido, e o meu pai, né, que nos anos 90, ele fazia os bailes, ele fazia esses 3 bailes, e de 3 em 3 meses ele imprimia, né, que era gráfica, ele imprimia 100 mil ingressos. Então ele tinha de 3 em 3 meses 100 mil pessoas passando pelos eventos dele. Imagina final dos anos 80, 90, o quanto de dinheiro isso não gerava. E o meu pai nunca abandonou o emprego. Então, quando ele teve esse boom de ganhar muito dinheiro, daqui a pouco ele parou de ganhar esse dinheiro, mas ele seguiu firme no trabalho dele. E a minha referência era essa. Aí imagina, eu com a esposa grávida, sendo demitido, falei, meu Deus, mano, o que eu vou fazer? Aí fiz a entrevista para uma outra multinacional. Fui aprovado, você começa na segunda-feira. Quando foi segunda-feira de manhã, eu liguei pro rapaz e falei, amigo, eu não vou. Entendeu? Eu falei, não vou. E aí eu falei, cara, acho que chegou a hora de eu respirar só cultura, respirar somente arte. E aí foi de 2016, 2015 em diante, que eu passei a respirar cultura. E aí o Robson deve ter passado por isso. Pandemia, onde você não tinha como exercer a sua profissão. E você imagina 1 ano e 3 meses parado dentro de casa. Como é que fica a cabeça de quem vive da arte? Então, assim, foi um momento muito conturbado, mas que eu particularmente aprendi muita coisa, lidar com todo esse confinamento, que você não podia fazer nada. Você não podia... E um monte de gente fazendo. Eu falei, não, mas o fulano tá fazendo. Cara, mas a minha responsabilidade enquanto
espaço do viaduto de Madureira, ela é muito maior. Eu não posso achar que eu sou um irresponsável. Eu represento uma instituição, eu tenho diversas questões. Então, a gente que respira e vive da arte, a gente literalmente se ajuda mesmo. Então, assim, tem um momento que ele vai fazer o aniversário de 15 anos, já está sinalizando que tá, e eu já estou falando para ele que a porta está aberta, porque se a gente não se ajudar, a gente não vai conseguir construir e manter essa rede viva. E aí eu não vou conseguir manter porque, assim, quando eu falo não vou conseguir, eu tenho mais 7 pessoas que trabalham com a gente lá no viaduto que são sócios. Então, assim, e todo mundo tem a sua função fora do baile charme. Então, eu hoje, graças a Deus, eu só tenho a música, só que assim, eu também não vivo só como DJ, eu faço produção de eventos, eu fico ali catando milho um pouquinho de cada lugar, porque quem vive da arte, você não pode ficar preso a determinadas coisas. E aí isso vai ajudando a gente a se manter ali com a mente boa para conduzir aquele local ali que no meu caso é o Viaduto de Madureira e ele o da Companhia de Aruanda. Sim, muito bom. E você, Robson, quer falar um pouquinho das oportunidades e desafios? Olha, eu acho que a oportunidade são as nossas potências. E eu acho que a mesma potencialidade que eu posso dizer é também um desafio, porque, na verdade, quando a gente consegue se reconhecer enquanto donos dessa própria história, né? Donos desses movimentos, que isso é nosso e tal, a gente vê que isso torna-se uma potência, né? Agora, as dificuldades, elas são muitas, né? Mas eu acho que eu acho que eu diria que talvez a gente precisaria valorizar, sim, mais, sabe, o movimento cultural, né? A gente está falando tanto aqui que... E aí, quando eu digo valorizar politicamente, porque politicamente, porque tem vários aspectos, né, politicamente, né? Politicamente de resistência, a gente já né? A gente corre atrás dessa, né? Eu acho que a gente precisa ser valorizado dentro de um cenário que é um cenário mais político estadual mesmo, assim, sabe? De pensar políticas que são públicas, que são de Estado, não políticas que são de governo, né? Hoje a pessoa me pergunta, Robson, como é que você consegue ser da Companhia de Aruanda e trabalhar na saúde mental? A gente aprende, porque não dá... Senão, o que você faz, né? Então, eu acho que a gente vai um pouco aprendendo, né? A fazer isso. Mas talvez não seria o ideal, né? Eu fico pensando por que a gente não institui a escola de arte como uma escola da educação, né? Porque a gente está prestando um serviço ali. Eu acredito que a cultura, sobretudo a cultura negra, não precisa ser só o negro que precisa valorizar a cultura, que faz parte de um processo histórico de uma sociedade que é nossa, né? Que é multi, né? Mas que tem uma base muito forte da população negra. Então, assim, não precisa ser negro para você entender que o que você está fazendo de movimento de resistência ali faz parte da sua cultura. E eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco desse... Eu acho que esse é o desafio, assim, de poder trazer para a cena um reconhecimento que não é só um reconhecimento dos que são fazedores. Um reconhecimento de toda uma sociedade, a partir, né, de pensar de que maneira que a gente faz essas políticas acontecerem, né, essas ações a partir das políticas públicas, que de fato é muito difícil mesmo, né? Mas a gente não se vê em outro lugar a não ser o cara que é sócio da Companhia de Aruanda do Baile Charme, tendo que ser professor de outra coisa, tendo que ser empresário, trabalhador de uma empresa multinacional, né? Então, isso faz parte de uma tradição que a gente vem travando há décadas, né? Enfim, há muito tempo, mas que até quando eu acho que a gente precisa parar para pensar, assim, até quando a gente vai viver disso, né? A gente tem contribuído, eu acho que vai ter um momento que a gente vai dar uma parada, porque a gente também né? A gente vai precisar parar e passar esse legado, mas o que a gente deixa, né? Então, eu acho que a todo momento é a gente pensar que o desafio é institucionalizar
Institucionalizar, não porque a gente vai dar um edital, porque a cultura faz parte de uma pasta lá. Porque você mas é bonitinho. institucionalizar porque faz parte de uma construção social, assim como a educação, assim como a habitação. Você falou de uma questão, né? O impacto que a gente gera na vida de tanta gente de maneira direta, né? Deveria ter esse reconhecimento para que a gente pudesse fazer um melhor trabalho. Então, assim, algumas coisas que a gente aprende na marra, na prática, a instituição, tipo a SPM, ela consegue proporcionar uma oportunidade para os alunos aprenderem coisas teóricas. A gente aprende na paulada lá na hora. Tipo, ele falou, 4 jovens, 5 jovens que se juntaram, como é que eles vão fazer para poder manter aquela empresa viva, que acaba sendo uma empresa. Sim, então, sim. assim, a gente não tem, desde o início, a gente não tem a oportunidade de aprender determinadas coisas desde a base, né? Eu falo, eu fui um pouco privilegiado com relação a isso, por não ter tido, pelos meus pais proporcionarem eu poder fazer faculdade. E o que me motivou a fazer a publicidade foi porque eu vi o legado que meu pai construiu e o legado literalmente desmoronou sem ficar um vestígio de nada. E eu fiquei pensando assim, como é que pode uma empresa, que aquilo ali acabou sendo uma empresa, movimentar 100 mil pessoas a cada 3 meses e não proporcionou nada para ninguém. Então, assim, não teve um legado, não teve um legado de maneira direta, onde as pessoas que passaram por ali pudessem exercer uma profissão voltada para aquilo que elas gostavam. Então, lá no Viaduto, a gente hoje tem uma oficina de grafite, que a gente conseguiu, mas tudo tentando fazer um pouquinho dali, foi via edital público que a gente conseguiu, mas assim, eu já tenho um ano de oficina de grafite que a gente vai fazer, mas assim, o dinheiro ele tá igual aquele elástico que tá arrebentando quase. Tá assim. Por quê? Porque a gente precisa entregar, a gente precisa fazer. Se essa política pública fosse algo que viesse deles para nós, eles entendendo que a importância de ter o jongo, o charme, o samba, representa algo construtivo na vida do jovem que vai estar ali aprendendo a, de repente, a compor, vai estar a uma produção musical, porque a gente só aprende assim, fazendo. Sim, só Só assim, fazendo. né? Na prática. E nem todo mundo tem a oportunidade de fazer. Né? Esse é o problema. Então, se você consegue transformar isso em algo mais acessível, mais pessoas vão ter a oportunidade de fazer. Cara, quantas pessoas lá hoje vivem de trança? Porque fazem. Por quê? Porque estava ali andando, viu, pô, maneiro, vou aprender a fazer isso. Sem uma formação específica, né? Sem uma formação, porque foi na prática. Então, e são. É o conceito de cultura popular. Exatamente. Do povo, né? Exatamente. Mas é isso. Muito bom. Eu vou abrir, a gente está com alguns pesquisadores, professores daqui também. Eu vou abrir para perguntas, se vocês também quiserem fazer uma pergunta para vocês. Tá? Professora Luciana. Bom, gente, eu quero agradecer. É uma aula, né? Eles acham que estão chegando aqui Eles dão uma aula, sim. Ensinar alguma coisa. A gente é professor, mas vocês também são. Obrigado. Né? Então, é um prazer, assim, estar ouvindo vocês, estar escutando, ver essa trajetória. Né? Quando a gente pensa em cultura, é tão incrível, porque assim, tem uma dimensão de entretenimento no baile, lógico, você vai dançar, você vai curtir, tem uma dimensão de entretenimento, mas tem uma dimensão de identidade, de pertencimento, de sociabilidade, isso vai muito além, né? E esses desafios que vocês estão colocando são desafios que a gente vê muito no campo cultural brasileiro, né? A gente poderia expandir, quer dizer, a gente tem essa riqueza cultural e nem sempre ela vira riqueza econômica. É o nosso grande ponto de reflexão, e quando a gente resolveu, né, o nosso laboratório aqui falou, cara, vamos chamar o pessoal de Madureira, não foi à toa. Né? Ano passado a gente tinha conversado com o pessoal da região portuária, Pequena África, né? Essas discussões estão no Rio de Janeiro de uma forma muito poderosa e muito potente, muita gente incrível realmente, né? E, enfim, começando já agradecendo aqui, porque
a gente está nessa aproximação com Madureira, viu? Não é à toa. Não é só aqui, não. É mais um passo. Tivemos aqui no último videocast, a gente teve um designer de moda lá de Madureira, tivemos a líder das brecholeiras, né? Esse viaduto é um hub, né? Esse viaduto, meu Deus do céu, ali tem uma porção mágica, poderosa de força, de cultura e criatividade, né? Então, a gente está chegando devagarzinho, mas cada conversa dessa alimenta a gente para que a gente possa pensar também em parcerias. Eu acho que o nosso mestrado, o nosso agora programa de mestrado e doutorado, é profissional. Então, a gente tem uma dimensão acadêmica, de reflexão, de pesquisa e tal, mas tem uma dimensão prática também. A gente quer desenvolver projetos aplicados. Isso, para a gente, é muito, muito valioso. Né? Então, estamos fazendo essa caminhada com vocês. Né? Eu queria perguntar duas coisas, perguntar para os dois, que essa questão do fomento é um gargalo, né? E quando o Robson estava falando da Companhia de Aruanda, né, e o Michel falando do Baile Charme, tem naturezas diferentes das atividades que são tocadas. O Baile Charme tem essa relação, talvez, mais forte com essa dimensão de entretenimento, porque é uma festa, né? E provavelmente tem pessoas que vão lá porque vão para a festa. Sim. Só dançar, né? É o gringo que viu lá no New York Times e... Sábado agora eu recebi um russo. É isso, né? A galera vai e fala, poxa, vou lá, vou dançar no Baile Charme, tá bombando, tô vendo aqui nas redes e eu quero participar, né? Mas tem uma movimentação muito forte na região, e aí uma pergunta eu vou fazer primeiro para o Michel e depois para o Robson, né? No caso do Baile Charme, né? Você falou que até determinada hora é gratuito e depois tem os ingressos, Sim. Né? Esse modelo de negócio do baile, né? Tem o ingresso, tem a bebida, tem... Como é que vocês constroem essa monetização dessa atividade, né? Que envolve tanta gente. Se é só com vocês têm parceiros, tem uma galera que vai e vende bebida e vende comida, né? Como é que isso se deu? Porque nasce de um processo natural, mais, digamos, orgânico, e depois vai se profissionalizando e vai ganhando essa estrutura. Então... essa é a pergunta para você, né? Tá. Hoje, a parte de bebida é gerida por nós mesmos, que ajuda a pagar a conta da noite, né? Então, 90% do público que vai para o baile hoje, ele entra de graça. E o ingresso é R$20. Assim, eu posso, quando terminar a reunião, eu abro o meu computador e te mostro o valor do ingresso em 2013 e o valor do ingresso hoje. Aí você vai falar assim, como pode? Porque é a mesma coisa. Então, a gente tem uma questão de ser popular, né, nos preços que a gente pratica, tanto do ingresso quanto da bebida. Então, normalmente é, em média, 40% menor do que você for em qualquer outro evento. Às vezes, em Madureira mesmo. Você tem um evento na Portela. A cerveja na Portela é R$14, R$15. No viaduto é R$9. Então, por quê? Porque a gente sabe que a gente dialoga com um público muito humilde, que na maioria das vezes só tem o dinheiro da passagem. Aí, se perder o horário da entrada do baile, vai ficar do lado de fora. Então, eu já cansei de estar ali na porta. Às vezes, eu até evito um pouco, porque eu queria botar todo mundo para dentro. Mas alguém tem que pagar a conta depois. Às vezes, eu tô ali, aí eu tô vendo alguém correndo porque perdeu o horário. Eu, vai. Pode entrar. Passa direto. Aí... porque eu sei quem são as pessoas que sustentam o baile, né? Quem está ali toda semana frequentando, que faz questão de estar ali. Então, isso é gerido por nós, né? Sem nenhum agente externo participando ou interferindo. E essa receita ela é voltada para poder pagar os custos do evento, literalmente. Então, assim, vou te dar um exemplo. O que eu cobro de cachê hoje como DJ para tocar em um evento externo, não paga paga o som do espaço, ainda sobra dinheiro. Então, assim, ainda tem essa questão que os fornecedores que prestam os serviços pra gente, eles cobram mais barato do que porque senão é uma rede. Assim, cara, eu preciso de ajuda porque senão eu não vou conseguir sustentar. Assim, a gente vive numa sociedade capitalista. O cara tem que ter o dinheiro dele para poder pagar. E, assim,
Não, eu não estou falando, inventando. O cara do som usa o dinheiro dele, do som, para pagar a pensão do filho dele. Ele deixa... É justíssimo. E sim, você vê, foi a maneira que ele encontrou de ter uma remuneração fixa para pagar algo que ele tem que pagar. Então, assim, não, deixa já o som aqui, fica tranquilo, que esse dinheiro eu uso para poder pagar esse compromisso. Então, é muito uma rede mesmo, onde todo mundo se ajuda. A parte de comida que tem lá são pessoas externas que colocam, são 2 barracas só, né, e a gente não cobra nada para eles. Cara, nunca você tem que fazer é manter o espaço limpo e prestar um serviço direito. Só isso. Então, assim, num local que visa o comércio, uma barraca dessa é uns R$500. R$500 por semana, eu tenho 2.000. 2.000 eu pago uma conta de luz, eu pago meu provedor de internet. Então, a gente não tem essa visão de negócio enquanto espaço. Agora, se a gente tivesse as políticas públicas fomentando, eu largaria tudo que eu faço hoje externo para respirar 100% aquele espaço, porque eu sei que eu tenho fotógrafos que podem, inclusive SPM, depois a gente pode conversar, tá? Sim. Tem vários cursos que eu poderia proporcionar à minha audiência, ao meu público, que eu vou estar formando aquela pessoa para poder trabalhar com o que ela gosta. Então, volto naquilo que eu falei, a pessoa aprende na prática, porque um amigo emprestou a câmera e aí ele começou a tirar foto, foi ficando bonitinho e aí cresceu. Tem uma menina hoje que trabalha comigo como produtora, ela era dançarina no baile, aí em 2013, com o lance da Avenida Brasil, eu pedi para que ela ficasse na gestão ali da produção do pessoal, como sendo o primeiro contato com a produção da novela. A produção da novela gostou, levou ela para trabalhar no Projac. Então, assim, as oportunidades que a gente gera leva essas pessoas para outros lugares. Ela saiu do Projac agora no passado, eu falei, cara, acho que está na hora de eu puxar ela para trabalhar comigo. Tá trabalhando lá comigo. E aí, agora ela está direto. E tudo que é oportunidade de curso que ela está tendo para poder evoluir, ela está fazendo. Ela está fazendo 3 cursos agora ao mesmo tempo. De social media, de produção cultural e um outro que eu não lembro. Mas tudo isso eu podia estar fornecendo ali. Sem que essas pessoas precisassem sair dali para poder aprender isso. Então, esse é o ponto. Maravilha. Agora, Robson, né? Fechando aqui também as minhas 2 perguntas, que eu vou passar para os colegas, senão eu fico monopolizando. Você falando da Aruanda, né, como uma associação cultural, então você tem esse trabalho muito forte das culturas de tradição, e eu fico pensando assim, esse desafio também, né, de uma cultura tão ancestral, você atrair esse público que você está falando de criança e adolescente. E que no Brasil a gente vê vários casos, por exemplo, de culturas de tradição que os jovens começam a não se interessar mais, até porque vêm os pais numa situação que não estão conseguindo uma sustentabilidade, falar, eu vou fazer outra coisa, se afasta, enfim, por várias questões e vários motivos. Na atividade de vocês, da associação, vocês trabalham muito com lei de incentivo, edital, como é que vocês fazem para manter essa atividade? Diferente do Michel, que é uma coisa mais entretenimento, né? A gente trabalha muito a partir do que a gente consegue produzir de subjetividade para o sujeito, né? Então, o nosso norte, é claro que a gente tem um movimento debaixo do viaduto, que é um movimento muito importante, que a gente acha que é muito importante porque é a partir desse movimento que a gente vai gerar ali um entretenimento, né? As pessoas poderem estar ali dançando, se confraternizando e tal. Mas a gente tem uma pegada mais espetáculo, né? Que a gente tem um espetáculo infantil, infanto-juvenil, que foi criado exatamente porque a gente pensou, bom, como é que a gente vai criar estratégias para poder fazer com que essa criança e essa adolescente se interessasse para as culturas que são mais tradicionais, né? Então, a gente vai criar uma escola de arte e cultura? Vamos. Mas o que mais a gente consegue criar para poder garantir que essa criança, essa adolescência despertasse ali um sentimento de poder estar,
de poder querer estar, de querer participar. E aí a gente cria o espetáculo, né? A Companhia de Aruanda tem um espetáculo infanto-juvenil, que nos primeiros anos a gente intitulou como Fuzuezinho, porque na verdade vem do fuzuê, né? E agora ele passa a ser Brincantes, porque a gente é uma outra nomenclatura que a gente dá para os fazedores de cultura, né? Sobretudo as culturas dançantes, né? Então a gente chama esses fazedores de cultura, esses dançarinos de brincantes também. Então a gente já está na segunda edição desse espetáculo, que é um espetáculo que a gente usa para promover esse diálogo com a infância e com a juventude, muito também fora de Madureira. Porque aí é uma lógica de mercado mesmo. Você compra o nosso espetáculo, a gente vai lá, faz o espetáculo, dialoga com a criança, nas escolas, né? Não só nas escolas, mas nos teatros, nos grandes teatros também. E aí a gente consegue dialogar com essa criança, com essa adolescente, não só de Madureira. A gente acha muito importante, apesar de ser só Madureira, manter uma escola de arte e cultura em Madureira, porque a gente acha que a gente precisa começar de algum lugar, né? E a gente precisa começar dentro de casa, né? E se a gente faz um movimento dentro de casa, eles vão ser multiplicadores, né? Então, a gente fomenta a Madureira, não abre mão de fazer um movimento cultural acontecer a partir dessa escola de arte. Mas a gente ficou pensando, mas quais são as outras estratégias que a gente vai poder usar nisso, né? Então, sei lá, vamos fazer um espetáculo infanto-juvenil. O espetáculo que era o Fuzuê, que agora é o Brincante, é o primeiro infantil com a temática das culturas tradicionais, com uma perspectiva de colocar a criança e o adolescente para fazer o espetáculo também, porque é interativo. Então a gente traz as crianças e adolescentes. Não só assistir, mas atuar no espetáculo. Eles assistem as 3 primeiras músicas, que a gente diz quem somos. Depois a gente diz, vem pra cá, vocês. Ou, dependendo do palco, porque a gente também já parou em teatro que falou, não, criança aqui em cima não pode. Então a gente vai pra aí. Então a gente desce para brincar com eles. E numa brincadeira que não é só uma brincadeira, que é uma brincadeira falando sério. Que a gente fala de jongo, a gente fala de boi, sabe, do Maranhão, que a gente vai falando ali de todas as manifestações. É claro com uma linguagem um pouco mais diferenciada, mas falando para eles. E aí, com relação a isso que você está me dizendo, assim, de como é que a gente consegue manter, assim, se é só edital, se é lei de incentivo, tudo isso, assim. A gente tenta tudo. Sai um edital que só pode quem tem um certificado X. A gente corre lá atrás, muito na pegada de que a gente está aprendendo fazendo. Né? É claro que hoje eu sou assistente social, o outro é pedagogo, somos 5, né? Um é assistente social, o outro é pedagogo, o outro é produtor cultural, o outro está tentando fazer contabilidade. Então, assim, a gente está se armando, porque a gente está aprendendo juntos, né? Mas a gente também precisa de um mínimo de um conhecimento técnico, porque senão a gente não consegue, né, caminhar. E a gente está em tudo. A gente está lei de incentivo, edital privado, edital público, edital de qualquer coisa. A ENSP está falando que vai doar aí, a gente está também. A gente vem produzindo possibilidades para a gente conseguir manter. Porque se não for assim, a gente não mantém. E muito da lógica de resistência, que é o legado da cultura. Eu não queria estar aqui hoje falando isso. Hoje eu queria estar aqui dizendo que, cara, a gente é muito bom, o Baile Charme tem um patrocínio vitalício, porque é um movimento histórico-cultural. A Companhia de Aruanda também tem, porque é uma escola de arte, vai passar qualquer criança e adolescente ali, né? Mas não consigo estar aqui falando isso ainda. Espero poder voltar aqui para falar sobre isso. Mas não é possível. Então, assim, é muito doloroso, é muito difícil e que a gente vai na base da resistência. E, mais uma vez, só para finalizar, de que a gente tenta produzir isso a partir de muita parceria, né? Na parceria com a rede local, com a parceria da rede como um todo, tentando garantir a sobrevivência. Então, quando você diz assim, a gente vai chegar em Madureira, a gente vai estar lá esperando.
Sim. Porque a gente quer saber o que vocês vão dizer pra gente quando chegar lá em Madureira. Porque é isso, né? De que maneira que a gente vai dialogando para não necessariamente vocês que são nascidos e criados em Madureira poder ajudar a gente a fomentar uma parada que é do Brasil, que é de todos nós. Aqui só um adendo, eu mostrei para ela que a menina que eu mandei a mensagem, que eu falei, né, sobre ela estar trabalhando comigo hoje, eu vou ler aqui a mensagem dela. Acabei de perder uma inscrição de um curso muito bom no Instituto Marielle Franco por simplesmente não ter portfólio. Então, assim, ela não sabia que ela precisava ter portfólio. E então, às vezes não sabe nem o que é portfólio. Ainda tem isso. E aí você vê o quanto é importante, e isso não é uma crítica, mas assim, quando o aluno da ISPM ou outra instituição tão importante, ele está aqui dentro, ele já sabe que de cara ele vai receber essas informações e ele precisa ter esse portfólio. Uma das primeiras coisas que você precisa ter é um portfólio. Então, assim, a gente não tem acesso a essas informações. A gente aprende com o caminhar. E nisso muitas pessoas vão perdendo oportunidade. Então, assim, se eu, enquanto espaço cultural, consigo proporcionar uma melhor oportunidade para essas pessoas que estão frequentando o espaço, eu consigo fazer o meu papel de uma melhor forma. Então, é para isso que a gente briga. Eu tenho certeza que o Robson também tem esse anseio, porque a gente não está pedindo favor. A gente está só solicitando um reconhecimento da nossa importância. Assim, e a SPM já está na minha vida, só para vocês entenderem. A gente se tornou patrimônio bem cultural e imaterial da cidade do Rio de Janeiro em 2013, reconhecido pelo então prefeito na época. E existe um processo de tombamento do espaço. Quem está tocando esse processo de tombamento para o espaço é uma aluna da SPM. Porque ela procurou a gente para fazer um trabalho, uma pesquisa, e aí ela descobriu, é Luciana o nome dela, inclusive. Ela descobriu que estava rolando esse movimento, e a partir de então ela passou a dar suporte para a gente, para que a gente pudesse ter o nosso espaço tombado em definitivo. Porque quando você tem o reconhecimento, tem todo um processo no IFAM que você precisa mandar uma série de documentações, e eu não tinha ideia absoluta do que precisava fazer. Uma burocracia gigante que você tem que atender. Para mim, fui reconhecido. Epa, tá bom, agora tem todo um processo que está há 12 anos rolando. E aí muda a política, o gestão que dava atenção para a cultura passou a não dar mais, porque mudou. E aí, enfim, tá lá o processo caminhando. Então, você vê, foi uma aluna de uma faculdade, especificamente da ISPM, que está ajudando a gente nesse processo de tombamento. Então, algo que a gente já deveria saber, né? Se tivesse acesso às informações. Obrigada, gente. Alguém? A minha é para o Michel também. Você falou um pouco, né, de vocês utilizarem o espaço ali para desenvolver habilidades, né, para as pessoas que frequentam, para as pessoas do entorno. Mas para mim, pelo menos, não ficou tão claro, como ficou no caso da Companhia Ruanda, como que você se articula em rede, mas quase que numa institucionalidade, assim falando, né? Você falou muito, tipo, um ajuda o outro, mas assim, você integra a Rede Madureira Criativa, você integra algum outro hub, ou alguma associação, ou alguma coisa um pouco nesse sentido, assim, como é que está um pouco mais institucionalizado? Essa seria a primeira pergunta. E uma segunda pergunta é como é que vocês dialogam com o público que vem de fora, né? Você falou muito das gerações que frequentam o baile, dos altos e baixos, né? Dos ciclos que o baile tem. E hoje, imagino que está num ápice, talvez, histórico, né? Acho que imagino que esteja no pico histórico, tenho certeza que vai continuar. Mas como é que você dialoga com o público que vem de fora? Você mesmo falou, vocês receberam um russo. Eu tive um amigo meu que mora em Laranjeiras, que é professor universitário também, que foi lá na semana passada. Como é que esses públicos se integram? Então, a rede, eu não participo de uma rede institucionalizada, porque eu não tenho tempo
porque eu preciso correr para manter o meu negócio vivo. E assim, Você participa da Rede Madureira. não, eu participo, calma. Mas assim, eu não fico, né, atuando como eu gostaria de ficar mais tempo, onde a gente pudesse fazer mais reuniões, onde a gente pudesse ter, tipo, um plano junto, tipo assim, o que a gente pode fazer para captar junto um edital para ter o movimento. Ele tá lá com o pires dele na mão, eu tô com o meu pires na mão. E quando ele precisar de mim, ele sabe que ele pode contar. E eu também sei que eu posso contar com ele. A institucionalidade, nesse caso, é uma de sobrevivência, né? Onde a gente sabe que pode contar um com o outro a qualquer momento. Se ele bater lá na porta, ele falou aqui sobre a festa de 15 anos da companhia. Eu já estou autorizando. Então, assim, ele não precisa me pedir. Ele sabe que na hora que ele bater lá na porta, ele vai ter o acesso. Então, a gente se ajuda muito mais dessa forma, daquela coisa de que foram amigos que cresceram juntos e que, pô, sabe que pode contar uma hora com o outro, não precisa estar o tempo inteiro sentado, conversando. Aí, é nesse sentido que eu falo que eu não participo de uma questão mais institucionalizada. Porque o tempo que eu gastaria para isso, para dialogar, eu deixo de sobreviver. E é isso. Sobre como a gente conecta com todos os tipos de público, seja fora de Madureira até outros países. A gente tem essa questão da coletividade como algo que é um dos pilares do espaço do viaduto, né? Onde você chega lá e você não se sente mal recebido. Você vai entrar, vai ter alguém que vai olhar para você, vai ter aquela troca e onde você, tipo, pô, eu tô em casa. Pô, essa pessoa me recebeu bem. Eu, pô, tô me enturmando com essa turma aqui. E aí, quando é algo mais, tipo, uma instituição de ensino, uma empresa, um outro evento, aí sim eu faço essa recepção. Por exemplo, esse russo que foi no sábado no baile, quem me indicou para que eu recebesse ele foi o grafiteiro que dá a aula do curso de grafite, que é o mesmo grafiteiro que ajudou a reformar, a revitalizar o espaço. Hoje a gente fala que é a maior galeria de arte urbana do país, que todas as paredes do viaduto estão grafitadas, com um lado com a história da música preta, desde os tambores da África até os dias de hoje, com samba, com jongo, com funk, isso tudo num lado. No outro lado da parede é a história da black music no Brasil, começando com os bailes soul e depois vindo com o baile charme. Então, esse grafiteiro é que foi a conexão para que eu pudesse receber o russo, porque ele viu o cara, abordou o cara, aí, ó, Michel, sábado vai uma pessoa aí, papá. Ele vai retornar agora dia 31, que ele quer fazer um documentário. Então, assim, até isso também, que me lembrou uma outra história, que a gente não tinha ideia de como funcionava. Em 2012, a gente recebeu uma pessoa que só queria filmar, fazer um documentário bonitinho pro baile, e eu todo feliz. Pô, que maneiro, pô, você vai divulgar a gente. Pô, legal. Aí a pessoa foi lá, entrevistou 300 DJs que passaram pelo baile, que estão lá hoje, com a voz do Gerson King Combo, como a voz do documentário. Beleza. Aí então, um belo dia em casa, canal Futura, Lugares Vivos. Tá passando no canal Futura, teve uma verba para poder fazer o documentário. O que a gente ganhou? Nada. Então, a pessoa pode ir lá fazer o documentário, mas é importante ela deixar um legado. Então, assim, o que pode ser feito? Cara, faz uma reforma aqui, entendeu? Traz um curso, traz alguma coisa. Então, assim, por eu não ter ideia de como funcionava isso, eu deixava. Só que, tipo, hoje, se um aluno da SPM quiser fazer algum trabalho lá na faculdade, ela vai ter que ir no coordenador do curso, para o coordenador do curso preparar um e-mail, para esse e-mail chegar no meu e-mail como ISPM para o viaduto, com assinatura, com carimbo, dizendo que ali é um trabalho de cunho acadêmico. E que se qualquer movimentação comercial daquele material, vai ser multado. Então, eu só aprendi depois que eu perdi uma oportunidade. E isso é uma coisa que a gente precisa ensinar para os nossos. Porque
eu que tinha uma condição um pouco diferente, que tive estudo, não tinha essa noção. Aí, tipo, em uma outra coisa, que não é só sobre comércio, falando só de negócio, que a economia criativa, ela gira muito em torno da base da gente. Eu fui aprender, né, um termo chamado eugenia em 2018, com 38 anos de idade. Eu, uma pessoa negra. E aí eu fui saber o que era eugenia, porque eu fui fazer um curso na UFRJ. Eu não tinha a mínima ideia. Então, como essa desestrutura, né, que acaba sendo na forma, né, que ela acaba, vai tocando e, enfim, quem conseguir sair dessa forma, tá bem. Quem não saiu vai continuar vivendo ali e vai perder as oportunidades. Então, acho que precisa desse incentivo mais direto para que a gente possa crescer e evoluir de maneira saudável, tanto quanto outras pessoas têm as melhores oportunidades. Perfeito, obrigado. Me permitem fazer uma colocação, porque eu acho que você levantou uma questão bem importante que o Michel falou, que também eu acho que é uma das missões assim, do Rede Madureira, que é exatamente a circulação da informação. Porque é tão básico, né? Mas eu acho que é uma das missões, assim, fundamentais da rede, assim, né? Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp com alguns principais membros dessa rede. E é esse grupo que a gente vai tentando dialogar um pouco, assim, né? É como o Michel disse, cara, não dá para mim estar ali o tempo inteiro. Como é que a gente vai pensando e criando estratégia para que a gente consiga garantir que os nossos membros, que a gente consiga pensar junto, que a gente consiga elaborar. Então, a gente vai criando estratégia. Uma dessas estratégias é um grupo de WhatsApp que a gente tem e a gente, na medida do possível que a gente consegue, a gente vai alimentando esse grupo de editais, o que está se falando aí fora, o que está surgindo, quem está falando sobre o quê. A gente pode meter o bedelho ali, não pode meter o bedelho. Alguém me chama no privado aqui porque eu não estou entendendo muito bem. E a gente vai se alinhando a partir disso também. Pensar que hoje a Rede Madureira ela é tão orgânica nesse sentido, né? Que a gente vai gerando esses fomentos também que são... Parece que é tão sutil, né? Colocar lá no grupo que tem um link que você pode se inscrever de alguma coisa, mas que pra gente é muito potente, porque às vezes o Michel não sabe, Eu já vi várias coisas a no Dudu grupo. não sabe, então... E também é uma das missões do Rede Madureira Criativa poder circular com informação, assim, num movimento de fortalecimento mesmo, né? A criação dessa inteligência coletiva mesmo. E porque assim, o que eu faço não concorre com o que ele faz. Então, assim, mesmo se concorresse, não, mas a gente... na verdade, acho que a gente ajuda um ou outro, né? Eu acho que na real a gente se completa, né? Porque já teve o lance quando teve Zona de Cultura. Uhum. Quando a gente foi montar para participar dos editais, a gente meio que entendeu o que cada um ia fazer. Então, assim, o que a galera da Companhia de Aruanda ia fazer? Para poder ter algum desenho um pouco mais tranquilo para cada um dos lados, onde, tipo... E a gente sabe que isso acontece. Pô, imagina estar na mesa e assim, eu preciso decidir entre o Companhia de Aruanda e o Baile Charme. A gente não quer. A gente quer que os dois se fortaleçam e aconteçam. Então... em alguns momentos houveram eu lembro que eu troquei essa ideia com o Rodrigo, quando a gente estava fazendo, foi 2022. Então, isso, pelo menos eu enxergo dessa forma, que reforçando o que ele falou. Quando circula a informação, a gente de alguma forma se conecta para poder somar no trabalho do outro. Perfeito, obrigado. Mais alguma pergunta? A gente tem que fechar, né? Infelizmente, a gente tem que terminar. Tava ótima a conversa, mas a gente se tem que deixar, fechar. a gente vai ficar aqui falando. Gente, Muito aqui bom. Eu adoraria, porque os rapazes têm vários agendas. Eu quero agradecer aos dois, tá? Em nome da SPM, em nome do Programa de Pós-Graduação de Economia Criativa, Estratégia e Inovação. Dizer que as portas estão abertas, né? Assim como a gente vai procurar vocês, né? Tem várias coisas que eu anotei aqui, ideias interessantes que a gente pode trocar.
E é isso, tá? Foi um prazer. Muito, muito obrigada. Obrigado a vocês aí pelo espaço. Fico lisonjeado de estar com os nossos aqui trazendo informação, que eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços para trazer Sim. a nossa realidade e conseguir trocar figurinha. No final, acho que todo mundo ganha, né? Onde a ESPM, a Companhia de Aruanda, o Baile bom. Charme do Viaduto. Então, vou até fazer uma brincadeira aqui, ó. ESPM, só vai pro ar a minha entrevista e a do Robson se vocês forem lá, hein? Tá bom, tá Tá bom? bom, tá bom, tá bom. A gente vai estar lá. Tá bom, obrigada, hein, gente? Obrigada. Valeu. Palma, né?